O tema de hoje é As Duas Árvores do Jardim do Éden. O texto base está em Gênesis capítulo 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que Jesus disse aos discípulos que tinha muito a ensiná-los, muito a dizê-los, mas eles não poderiam suportar naquela época. Mas hoje, muitos já podem, pois afinal nos aproximamos da grande colheita e separação do joio e do trigo. Infelizmente, alguns ainda não suportarão, mas paciência, a eternidade é longa. E nela eles poderão um dia ser despertos. Próximo texto que eu queria ler, Salmo 78, verso 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então é Deus que está dizendo que vai falar em parábolas desde os dias da antiguidade. E olha só o que Jesus fala no texto a seguir aí de Mateus capítulo 13, verso 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então por que Jesus falava tudo em parábolas? Ele queria treinar os seus discípulos, ele queria treinar os seus servos a entender parábolas, estar acostumado a lidar com parábolas. Porque toda a escritura é um livro de parábolas. Porque ela foi escrita para seres espirituais e não para seres carnais. Seres carnais ficam preocupados com o literal do texto. Enxergam só aquilo que os olhos estão vendo. Se a interpretação fosse literal, bastaria um professor de hebraico para entender o Antigo Testamento, ou um professor de grego para entender o Novo Testamento. E para quem lê as traduções, bastaria um professor de português. Então, para que o Espírito Santo se a interpretação é literal? Então, não é eu que estou indo contra a teologia tradicional. É a teologia tradicional que está indo contra as palavras do próprio Deus, dizendo que vai falar por parábolas desde os dias da criação, desde os dias da antiguidade. E no estudo anterior, eu citei algumas passagens de Isaías, dizendo que Deus anunciou desde o princípio as coisas que haviam de vir. Então quem quer perder tempo no literal, fique à vontade. Eu vou me deter mais com parábolas, com ensinos espirituais. Então este estudo, que vai falar das duas árvores do Jardim do Éden, vai ser a continuação do estudo anterior, a metodologia bíblica, uma semana profética. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, no último estudo, foi falado que a Bíblia contém o resumo de uma semana profética, de um Olã, de 7.000 anos. E a gente viu que o capítulo 1 está falando da formação do homem no 6º dia. Porque o capítulo 1 está falando de um Olã de 7 dias, de 7.000 anos. No final da semana profética, no final deste Olã. E do capítulo 2 ao capítulo 11, Deus vai mostrar qual seria a estratégia para que o homem fosse moldado no 6º dia. Para só no capítulo 12 começar a edificação da igreja, com a história de Abraão. Porque todos que são da igreja de Deus são filhos de Abraão mediante a fé. Então a gente viu no estudo anterior também que o capítulo 2 está falando de Adão e Eva. E que esse Adão aponta para Jesus. E Eva apontando para a igreja, a noiva do Cordeiro. Então é preciso fazer essa distinção entre a criação do capítulo 1 e a criação do capítulo 2 do homem. São dois ângulos diferentes, são duas formas diferentes de você ver
a obra de Deus. Entrando no tema especificamente, o que são as duas árvores do jardim? Lembrando que foi Deus quem as colocou no jardim. E Deus não é mau, mas sempre quer o nosso bem. A teologia, que deveria facilitar o entendimento do homem comum, não o faz, pois só complica. E insiste em transformar as primeiras narrativas de Gênesis de forma literal. Então Deus trabalha de um modo bem simples, porque Deus não é Deus de confusão. E tendo a visão de que o capítulo 2 até o capítulo 11 é o resumo do Olam, onde o homem seria moldado no decorrer deste período, fica fácil entender que as duas árvores do Jardim do Éden são a lei e a graça. A árvore do conhecimento do bem e do mal apontando para a lei, e a árvore da vida apontando para a graça. Temos que entender que existe o processo de amadurecimento das almas, dos filhos de Deus, depois que elas são geradas e criadas pelo Eterno. Trata-se de um processo natural, e não que o pecado foi um acontecimento que pegou Deus desprevenido. Como sabemos, Deus não gera os seus filhos perfeitos, porque não haveria nenhuma coisa mais a se fazer. Não haveria trabalho algum. Então, os seus filhos e os anjos apenas tocariam harpas, ou nada fariam de produtivo, pois todo mundo seria perfeito. E sabemos, através de Jesus, de que o Pai trabalha até hoje, ou trabalha até agora. O Eterno é um ser que trabalha, pois o trabalho não é um fardo, e é uma ocupação útil do tempo. Também Deus não cria seus filhos maus, porque se assim o fosse, nenhuma culpa seus filhos teriam, pois foram feitos assim. Deus gera seus filhos completos, mas não perfeitos. Pois se fosse dessa maneira, jamais alguém que é perfeito pecaria. Então olha aí na tela o significado da palavra tamim, que nós encontramos no hebraico, que é traduzido por perfeito, mas na verdade significa, como você pode ver aí no inglês, a tradução: completo, íntegro, saudável, intacto, inocente, com integridade, o que é completo ou inteiramente, de acordo com a verdade. O significado, como percebemos, não é perfeito, mas completo, íntegro, saudável, intacto, inocente, com integridade, o que é completo ou inteiramente de acordo com a verdade. Porém, se quisermos usar o perfeito, também não há problema, pois Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Ou seja, temos o mesmo DNA do Pai. Temos a mesma capacidade física, a mesma essência e a mesma capacidade moral no caráter de sermos iguais ao Criador. Mas os filhos estão sempre abaixo do Pai, mas são criados para serem 99,9% iguais a Deus. Portanto, Deus cria seus filhos neutros, completos, perfectíveis, mas não ainda perfeitos e puros. São simples, mas ainda ignorantes, imaturos. Para quê? Para que haja trabalho, dedicação entre todos os envolvidos. Quais são os envolvidos? Dos filhos que são criados, gerados, neutros, simples e ignorantes, e daqueles filhos que já chegaram ao grau de maturidade, para que estes possam ajudar na educação, no desenvolvimento desses irmãos recém-chegados. A evolução faz parte do processo criativo de Deus, tanto da matéria quanto dos espíritos. Ambos evoluem. A evolução não vai contra a criação de Deus. A criação de Deus existe,
Mas após a criação ser feita, entra no processo natural de evolução. Então, se você observar a matéria, o corpo de carne e sangue, eles também está em evolução. Basta observar o dente do siso, que era um dente muito usado há séculos, milênios atrás, e hoje não é mais. O último osso da coluna vertebral e também o apêndice, que também tornou-se hoje inútil. A vida material é sombra da verdadeira vida, a espiritual. Os homens geram filhos e estes começam como bebês e vão amadurecendo de acordo com as possibilidades da carne no decorrer dos anos. Da mesma maneira, no espírito, nascemos como crianças perante Deus e no decorrer da nossa vida espiritual vamos crescendo até que cheguemos ao patamar estipulado pelo Eterno, que é a estatura de Cristo. O slide a seguir trata de Gênesis 2, verso 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A palavra em vermelho aí é a palavra arumim, que significa sagaz, astuto, nudez. Então observe que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso quer dizer que eles cometiam pecado, eram sagazes. Mas eles não se envergonhavam. Por quê? Eles não tinham conhecimento da lei. A palavra arumim prova tudo o que eu estou falando agora, de que os homens pecavam, mas não tinham entendimento e conhecimento das leis do Eterno. Como uma criança que não sabe que pegar a coisa dos outros é errado, que mentir é uma coisa feia, e tantos outros exemplos que eu poderia citar aqui, fazendo uma analogia da criança, do homem de carne e sangue, com o espírito recém-criado perante Deus. Vamos agora para Números 15, verso 22. Quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde os dias em que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações. Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância, preste atenção, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles habita, tereis a mesma lei, observe bem, a mesma lei, para o natural e para o estrangeiro, para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, ou seja, com intenção, com sabedoria, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, e injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do meu povo. Então observe que desde a lei de Moisés, Deus já deu a instrução que havia sim pecados por ignorância, pecados por não conhecer a lei de Deus. Deveria ser tratado de uma forma,
diferente daquele que conhece, daquele que faz o pecado premeditadamente. Vamos agora para Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então observe que houve um tempo para a humanidade, um tempo de conhecimento da lei, um tempo de despertamento para essas coisas, para saber o que é pecado e o que não é. Então já no Novo Testamento, a realidade é diferente. Notifique para todos os homens que se arrependam. Não existe mais pessoas inocentes na face da terra. Todos, de uma certa maneira, já comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos. Todos já conheceram a lei de Deus. Podem não conhecer todos os aspectos da lei, mas o principal resumo da lei, todos já conhecem. Conhece que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode mentir, não pode cobiçar as coisas dos outros. E que se deve amar a Deus sobre todas as coisas. Atos capítulo 14, verso 12, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Então observe aí. Nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Agora vamos para o texto de Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, quanto mais conhecimento da lei de Deus, quanto mais consciente das responsabilidades diante de Deus, mais essa pessoa, mais esse filho será cobrado. Portanto, voltando ao assunto da criação dos filhos de Deus, só temos ocupações, ou seja, trabalhos, estudos, porque existe pecado, existe crescimento, existe amadurecimento, existe evolução. Então existe também, obrigatoriamente, o passar pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e posteriormente pela árvore da vida. Nenhum filho de Deus está isento disso, nem mesmo Jesus e os que o antecederam, porque Deus não faz acepção de filhos. Mas Deus não disse ao homem, segundo está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morte aqui, evidentemente, é espiritual, não é carnal, porque todos na carne morrem. As aves morrem, os peixes morrem, as bactérias morrem, as estrelas morrem, até um dia a terra vai morrer. Existe uma lei para o mundo físico, existe uma lei para o mundo espiritual. Aqui, quando fala de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, está falando de morte espiritual. Porque os animais, os peixes, as aves, morrem e não pecam. Então o castigo
da morte não pode recair sobre os animais. A morte espiritual. Então, se eles morrem na carne, é porque eles não têm pecado. Deus seria injusto condenando-os à morte, se eles não têm pecados. É evidente que Deus gostaria que seus filhos nem precisassem comer desta árvore. Mas lembre-se, foi o próprio Deus que colocou no jardim. E como afirmei, Deus não é mau. É a mesma coisa que gerarmos filhos na carne e dizer a eles que eles jamais vão precisar de uma escola para obter conhecimento. Então a vida física é uma analogia para a vida espiritual. Mas observe algumas coisas que são entendidas na parábola de Gênesis. Ezequiel 28, verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse texto está falando de quem? De Adão. Era ele que guardava o jardim. Lembra lá? Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então esse texto de Ezequiel 28 está falando do Adão caído. E quem sabe da parábola de Gênesis capítulo 2 sabe que Adão é Jesus. Então o texto de Ezequiel está mostrando que ele era perfeito até que se achou iniquidade nele. Mas devemos entender que Jesus se fez pecador ao comer do fruto que Eva lhe deu. Então Adão simboliza um anjo. Esse anjo é Yeshua. Temos também no livro de Ezequiel a seguinte informação: as árvores do Éden tinham ciúmes dele, tinham ciúmes de Yeshua, tinham ciúmes desse Adão. Ezequiel 31:9. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Por que tiveram inveja dele? Porque ele foi o escolhido por Deus para representá-lo perante os homens. E Yeshua foi constituído como Deus, recebeu todo o domínio, o reino, mesmo ele não sendo Deus, e sendo simplesmente um anjo, apesar de ser maduro e perfeito. E Yeshua um dia chegou a este estado de perfeição, passando pelos mesmos caminhos que nós hoje estamos passando. Isso há muito, muito tempo atrás, bem antes da Terra existir, nos olãs passados. Apocalipse 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então observe que Jesus também venceu o mundo, como nós também devemos vencê-lo. Ele venceu não somente na sua prova de Messias, de ungido, de resgatador da humanidade, mas ele também no seu passado, ele venceu o mundo. João 16:33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias o Pai, filho do homem, Yeshua, Jesus. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para os povos. Nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. No fim,
de todas as coisas, Jesus voltará a ser um anjo natural, como todos os outros. Ele vai devolver o reino ao Pai. Observe o texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino. Para quem que ele vai entregar? Ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porém convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, o Pai. Quando, porém, todas essas coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Jesus vai devolver as chaves do reino e a procuração, o domínio, ao Pai. Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Isaías 14, esse texto aqui está falando de quem? De Satanás. E Ezequiel 28, também. Mas observe, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ora, nós temos duas estrelas da manhã, uma Satanás, Isaías 14, e outra Jesus, Apocalipse 22:16? Sim. Jesus é o símbolo de tudo. Deus é o criador do bem e do mal. Segundo o texto de Isaías 45, verso 7. Faço a paz e crio o mal. A bênção e a maldição da lei, do céu e do inferno, todas essas coisas foi Deus que criou. Então quem criou as maldições? Foi Deus. Quem criou o inferno? Foi Deus. Isso quer dizer que Deus é mau? Não, de maneira nenhuma. Deus usa o mal para o bem. Deus usa o mal para resgatar os filhos da ignorância, da rebeldia, da desobediência. Quem que envia um espírito mentiroso? É Deus. Então Jesus, como representante de Deus, representante do Pai, também assume esses dois lados. Como Salvador, através de Cristo, e como Salvador, através do Anticristo. 1 Coríntios 5:5 entrega a Satanás para que através da destruição da carne o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Satanás também salva, assim como Cristo também salva. Percebe? Nós temos que separar um pouco da visão do cristianismo para poder entender essas coisas. O cristianismo coloca o mal lutando contra o bem, Satanás contra o próprio Deus, sendo que Satanás é um servo de Deus, assim como Cristo também é um servo de Deus. Satanás, no livro de Jó, faz reunião com Deus para saber o que pode e o que não pode fazer. Satanás não está contra Deus. Nós temos que entender o papel do adversário. Então, se Yeshua representa Deus, nele também contém o bem e o mal. Para os obedientes a Deus, que se achegam a ele pelo amor, receberiam Yeshua, Jesus. Mas para os rebeldes, que se achegariam a Deus pela dor, receberiam Satanás, que os levaria de volta ao eixo. Então, ou receberemos a Cristo ou o anticristo, de acordo com as nossas obras ou de acordo com as nossas condutas de vida. O cristianismo precisa abrir a mente para crescer no entendimento destas coisas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem puder entender, que entenda. E quem quiser vomitar, que vomite. Faz parte do processo de aprendizagem. Então Jesus
um anjo, o servo de Deus, era inspirado pelo Espírito Santo, pois não é Deus, e precisou receber também o Espírito do Eterno. Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, está falando de Jesus, de Yeshua, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Vamos agora para o Salmo 22, também falando de Yeshua, de Jesus. Verso 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã. Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Vou pular alguns versos, vou por verso 9. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Verso 22. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó, preste atenção, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então observe aí que a obra de Yeshua, de Jesus, é muito maior do que o cristianismo apregoa. A salvação de Deus será de forma muito mais abrangente do que o próprio cristianismo apregoa. Então a teologia tradicional diz que transformar Jesus em anjo, nós estamos diminuindo ele. Mas na prática é isso que eles próprios fazem. Colocam prazo de validade e limites na obra de Jesus. Pois se tem apenas poucos anos na carne para se conhecer o Evangelho, para se arrepender e para ser salvo. E depois da morte não há mais nenhuma esperança e oportunidade de salvação. Todavia, nós que já entendemos e temos uma outra teologia mais completa, sabe que nós somos pré-existentes à vida de carne e sangue, e que esta vida continua mesmo após a morte do corpo físico. Portanto, sempre podemos nos arrepender a qualquer tempo, desde que seja um ato sincero do nosso coração. E quando isto ocorrer, Deus o aceitará. Isto comprova a sabedoria de Deus, pois saberá como resgatar cada um de seus filhos, sem interferir no livre-arbítrio deles, e principalmente pela bondade do Eterno. Pois Deus não é hipócrita, que manda perdoar 70 vezes 7, e Ele próprio não o faz, condenando seus filhos ao fogo eterno, ou à morte eterna, que é o aniquilacionismo. Portanto, Deus é um só,
1 Coríntios 8,6, o Pai. E Jesus apenas o seu representante, o Senhor, o caminho, o intermediário. Foi o Eterno quem ressuscitou a Yeshua. Veja o texto de Atos capítulo 10, verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído, preste atenção, ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, em primeiro lugar, foi Deus que o ressuscitou. Então, Deus ressuscitaria ele mesmo? Não. Deus ressuscitou a Yeshua, o anjo do Senhor. Segundo lugar, Yeshua foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Hebreus 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Deus é fiel. Então Deus é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Quem o constituiu? O Eterno, o Deus. Então Jesus é o apóstolo enviado, o sumo sacerdote, o intermediário, o caminho que nos leva ao destino. Deus elege os seus representantes. Vamos ver como exemplo Êxodo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Aqui é a palavra Elohim no original. Então Moisés foi constituído Deus perante Faraó, somente na terra do Egito. E Jesus foi constituído Deus na terra. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como assim no céu? Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Apocalipse 1, 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus tem autoridade para colocar no inferno ou tirar as pessoas, os filhos de Deus. Jesus tem autoridade para perdoar pecados, em nome de Deus. Voltando a falar sobre as duas árvores, lembrando que Deus não nos fez perfeitos, mas perfectíveis. Deus sabe que para o homem, tudo que é proibido é mais gostoso. Isso o atrai e o seduz. E se não fosse necessário colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não colocaria no jardim. E também não colocaria a serpente. Um ponto que esquecemos nas Escrituras é que, sem conhecer a lei, não se conhece a graça. Sem saber que é pecador, nós não precisamos de um Salvador ou de salvação. Então, comer do fruto da primeira árvore, da lei, gera morte. Observe, Romanos capítulo 7. Leia Romanos capítulo 7 e olhe para Adão, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olhe para Eva, comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Lembra lá de Adão e Eva? Estavam nus e não se envergonhavam? Seguindo, verso 9. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, teve conhecimento da lei de Deus, teve conhecimento da bênção e da maldição. O que aconteceu? Morreu. Exatamente o mesmo texto aqui, mesma coisa que Paulo está dizendo aqui.
E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, apesar disso tudo, a lei é santa, o mandamento justo e bom. Então nós sabemos que a lei, por definição, ela é santa, justa e boa, pois a lei reflete o próprio caráter de Deus. E se fizermos como fazem muitos crentes, abolindo a lei, estamos por tabela abolindo o caráter de Deus, porque reconhece-se o legislador pela qualidade das leis que ele promulga. Mas qual a finalidade então de uma árvore que nos leva à morte? Gálatas capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de cabresto, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então olha que ironia. Se você comer de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vai te servir de aio, de cabresto, para você comer da outra árvore do jardim, a árvore da vida. Então o que é o aio? É um limite, um cabresto. Bênçãos e maldições da lei. Maldição nos leva para o fundo do poço, e o fundo do poço nos leva a Cristo. Basta pegar os testemunhos de quem se converte a Deus através de Jesus, que você vai ver todos narrando um fundo do poço. Condições terríveis que a pessoa passou, tribulações, mas graças a elas que elas acordaram para Cristo. Graças a elas que elas acordaram para Deus. Então bendito Satanás, bendita tribulação, bendito fundo do poço, que nos trouxe salvação. Entrega a Satanás para que através da destruição da carne, o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Destruição da carne é isso. São as tribulações, as angústias, os sofrimentos que a gente passa na carne. E qual é a pior destruição? É a morte do corpo físico. Mas que leva o nosso espírito, a nossa essência, aquilo que realmente sobrevive após a morte. Tanto é que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então a nossa essência é que, por essas transformações, por esses sofrimentos, nós acordamos para a realidade. Consegue amolecer o nosso coração. É um remédio amargo que Deus nos dá. Muitas vezes, para curar uma doença grave, nós precisamos de um remédio forte, uma dosagem forte. Então nós temos que contar a história como adulto, e não mais por figuras. A igreja madura ensina a lei de Deus e a sua observância, pois tudo que você planta, você colherá, e que existe a lei do amor. Qual árvore você quer? Quer ser escravo de Cristo ou quer ser escravo do anticristo? Lembre-se da história de Balaão. Um anjo veio como adversário, veio como Satã, como Satanás, diante dele. A lei e a graça são conceitos que são desenvolvidos e amadurecidos no decorrer da história da humanidade. A revelação de Deus foi e será progressiva. Então a revelação de Deus sempre é progressiva. Cristo e anticristo seriam dois anjos diferentes? Teoricamente sim, mas não são. Porque lembre-se, de Deus provém o bem e o mal. Esse é o verdadeiro entendimento. Isaías 45, 7. Leia o livro de Jó, onde ele disse: se eu recebo o bem, eu também não recebo o mal de Deus? Claro que sim. Provérbios 10, 13. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama, cedo disciplina. Então, para que é a vara de Deus? Para nos corrigir. Se o nosso Pai não nos amasse, deixaríamos nós do jeito que somos. Exatamente por ter dores, tribulações, entre aspas, são os castigos, fecham aspas, de Deus, são eles que nos fazem acordar, pensar, como dizem os pais, né, para os filhos rebeldes:
Vou colocar você na casinha para pensar no que você fez, se está certo ou está errado. Salmo 2, verso 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Quem usa essa vara? Cristo. Lembra lá de Ezequiel 9 também? Quem que mata aqueles que fazem iniquidades na cidade santa? É o homem vestido de linho. É Yeshua. É Jesus. Mata em que sentido? Literal? Não, espiritualmente. E só não mata aqueles que têm na testa, na fronte, daqueles que têm o selo de Deus. Leia lá Ezequiel 9. E depois leia Apocalipse. Quem vai ser atormentado? Os que têm a marca da besta. E vai ser atormentado por quem? Por Satanás. E em Ezequiel 9, quem que é o Satanás? Quem que é o Satanás de Ezequiel 9? O homem vestido de linho. Lembre-se, nós temos que mudar o pensamento cristão, que coloca uma dualidade entre Satanás e Deus. Satanás não é inimigo de Deus. Satanás coopera para os propósitos de Deus. 1 Coríntios 4, verso 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Irei a vós outros com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha aí o próprio Paulo. Até parece que ele está no século 21, né? Você quer o amor ou você quer a dor? Você quer vir a Deus pelo amor ou pela dor? Você quer vir a Deus com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Muito bom esse texto. A escolha, então, é de cada um de nós. Infelizmente, a grande maioria opta pela dor. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a lei. Por isso estava no jardim junto com a árvore da vida. A árvore da vida é a graça. A serpente fica numa árvore. Qual delas? A serpente gosta da lei. Por quê? Porque a serpente é o acusador. Então, para o acusador, não adianta nada acusar alguém de algo bom ou acusar alguém de algo que não é pecado. Então, onde que a serpente gosta de estar? Na árvore do conhecimento do bem e do mal, para poder acusar. Olha, você matou, você roubou, você adulterou, você mentiu, etc, etc, etc. E o que a lei faz? Acusa, mostra o pecado. Leia depois Romanos 3, verso 20 e leia Romanos 7, verso 7. E quem nos convence do pecado? É o Espírito do Eterno, o Espírito Santo. Está na hora de levarmos a doutrina bíblica mais a séria, de forma mais completa e profunda para o povo, e tirar as historinhas de crianças do meio da igreja. Se você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ficará sempre nu e sem se envergonhar. Não vai crescer, não vai amadurecer. Será uma criança que nunca foi à escola. E a vida material, essa vida física, é uma escola. A gente aprende muito com ela. A lei, o aio, que nos levou à graça, que nos levou a Cristo. Lembremos sempre disso. Disse Deus ao homem, Gênesis 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vou pular alguns versos, verso 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Olha aí. Eles enxergaram que estavam nu. Por que eles viram que eles eram pecador? Pelo conhecimento do bem e do mal, pelo conhecimento da lei. E aí, como diz no verso 8, eles se esconderam da presença de Deus, porque sabiam que eram culpados. Verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Por quê? Porque Deus faz o bem e o mal. Mas faz o mal, relembrando, com um propósito bom. Faz o mal com sabedoria. E não faz o mal por maldade. E não faz o mal simplesmente para prejudicar as pessoas. Sem finalidade alguma. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Por isso que nem todos que conhecem a lei de Deus têm a graça de Deus, porque elas vivem no legalismo.
Elas vivem escravas do pecado. Elas sabem que são pecadoras, mas não conseguem largar o vício. Então observe que há essa separação. Deus colocou essa separação. Por quê? Porque Deus é sábio. Deus sabe que aquela alma não está madura ainda. É Deus que desperta as almas. Lembre-se disso. Ninguém vem a mim se pelo Pai não foi concedido. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai primeiro não o trouxer. Palavras de Jesus. Palavras de Yeshua. Então Deus sabe o momento certo de despertar aquela alma para a árvore da vida. Então, da mesma maneira que a árvore do conhecimento do bem e do mal é um fato inevitável, e também a salvação também é um fato inevitável. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. É claro que Deus não vai salvar a todos no mesmo Olã. Mas de Olã a de Olã, Deus vai salvar a todos. Porque Deus não é hipócrita. Relembrando, porque Deus ama os inimigos. Porque Deus perdoa 70 vezes 7. Porque isso faz parte do seu caráter. E a igreja, que é regida pela teologia tradicional, acaba desvirtuando o caráter do próprio Deus ao condenar alguém para o fogo eterno, ao condenar alguém para a morte eterna. Adão e Eva tentaram se cobrir de sua nudez com folhas de figueira, ou seja, da lei. Mas Deus ensinou que para tal, somente poderia se cobrir com a pele de animais, ou seja, através de um sacrifício. É isso que muitos fazem. Tentam ser justos diante de Deus pelo legalismo da lei, e não através do novo nascimento. A lei, como sabemos, foi revelada à humanidade desde o princípio, a todos os povos, da forma que eles pudessem ouvir. Está expressa na lei da natureza, a lei do plantio e da colheita. Não tem como colher algo que você não plantou. Se você plantou uma semente de laranja, só pode nascer laranja. Não tem como nascer limão. E vice-versa. Todavia, sabemos que no princípio da terra, ela estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo, como nós já vimos, são regiões espirituais da morte. E foi necessário colocar as duas árvores para tirar as trevas dos habitantes da terra. Como eu disse no início desse estudo, do capítulo 2 ao capítulo 11, Deus vai dar um cronograma. Qual é a sua didática? Qual é o seu planejamento daquilo que ele vai fazer para que esse homem seja moldado no 6º dia da criação, lá do capítulo 1. Nós podemos enxergar também as duas árvores também como sendo duas alianças, a antiga e a nova. Lembrando-se que ambas têm como base a lei. Uma está fora do homem, em tábuas de pedra, e a outra está dentro do homem, escrita nos corações. Quando você come da primeira árvore, você fica nu. Só que não se come da segunda árvore primeiro, mas sim da primeira, porque a primeira serviu de aio para a segunda. Veja o texto de Oséias, capítulo 4, verso 6, algo interessante. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então o conhecimento fez pecar e morrer. Mas observe, e se ficar sem conhecimento também morre, porque cometemos pecados sem saber que estamos pecando. É verdade que Deus não leva em conta, mas o pecado existe. Os tempos da ignorância. Todavia Deus sabe que se um filho ficar neste estado, ele não crescerá e ficará pecando sem tomar ciência do fato. O que Deus fará com que cedo ou tarde este filho passe pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, a morte espiritual é uma certeza. A ignorância da lei é uma opção. Disse a serpente ao homem, Gênesis 3, verso 5, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente disse uma verdade. Mas a serpente não é o pai da mentira? E como que ela disse a verdade aqui? Por isso que a gente não pode radicalizar.
Então, por esse texto de Gênesis 3:5, sabemos que sem a lei não se sabe que estás nu, e por conseguinte não sente vergonha dos seus atos. Vou colocar de novo o slide de Gênesis 2:25, para mostrar que a minha base, que já foi colocada bem antes em outros vídeos e repetida aqui neste, está correto. A palavra arumim. Então observe em vermelho aí, Gênesis 2:25, a palavra nudez do homem e da mulher. A palavra arumim. Observe como que ela se escreve no hebraico. Lembrando que ela está no plural, porque arumim é plural de arum. Então observem as 3 primeiras letras da direita para a esquerda. E agora veja o slide de Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Observe aí em vermelho a palavra arum, que é a palavra sagaz. Mas para facilitar eu coloquei aí em roxo a palavra arumim. Observe que é a mesma palavra. Lembre também que eu citei na passagem de Oséias que o povo pereceria por falta de conhecimento da lei. Quero destacar o seguinte, Romanos capítulo 5, verso 14. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés. Olha só, reinou a morte. Mas o conhecimento da lei só não veio com Moisés? Como que reinou a morte? Percebe? Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Então vamos ler Romanos 5,14 de novo. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual, preste atenção, prefigurava aquele que havia de vir. Está vendo como Paulo entendia as figuras? Entendia os símbolos da Bíblia? 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Lembre-se que na parábola de Gênesis, Adão também é Jesus. Adão comeu o fruto que Eva lhe deu. Nós sabemos que Eva é a igreja. Veja 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido. Jesus comeu por querer. Jesus comeu sabendo que estava assumindo o pecado de Eva. Olha aí. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quem foi enganada foi a igreja, foi o povo de Deus. Mas Jesus, Adão, não. Ele comeu de livre e espontânea vontade para assumir o pecado de Eva. Qual é a consequência da morte espiritual? Gênesis 3, verso 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então observe que essa espada aí é a palavra de Deus. Espada tem 2 gumes, a ponto de separar alma e espírito, junta e medula. Mas veja a melhor parte, 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, o último Adão. Já estamos encaminhando do final do estudo, vamos falar da carne que está no sangue, para chegarmos à conclusão da árvore da vida, a busca por essa árvore. Gênesis capítulo 9, verso 3. Tudo que se move e viver-se-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus disse que não se poderia comer a carne com o seu sangue,
porque a vida está no sangue. Vamos para Levítico 17, verso 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-la tenha dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Então os judeus ortodoxos, e existe também uma ramificação do cristianismo, que interpreta essa lei de forma literal. Então eles não ingerem alimentos de carne misturados com sangue. Mas nós sabemos que a lei é espiritual. E ela apontava para uma coisa que iria acontecer lá no futuro. E que iria chocar os próprios judeus, os próprios hebreus ortodoxos. É o texto que eu vou ler agora de João capítulo 6, verso 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então observe que a lei diz para não comer carne com sangue. E Jesus me diz uma frase dessa para os fariseus. Então, para pessoas literalistas que não conseguem entender o espiritual, é uma blasfêmia. Está indo contra a lei do Criador. Mas Jesus, evidentemente, estava falando tudo em parábolas, como ele sempre fazia. E a pessoa que não é espiritual não entende. Vamos continuar lendo. Verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Então, como já foi dito, quem interpreta literal, guarda o mandamento de forma literal. Não come carne com sangue em hipótese alguma. Porém, a gente deve saber que espírito é uma coisa, carne é outra. Então, a comida física alimenta o corpo físico. Porém, o alimento espiritual alimenta o espírito e a alma. O corpo terreno perecerá, mas o espírito e a alma jamais perecerão, no sentido existencial. Porém, se alimentarem do verdadeiro alimento espiritual, terão a vida eterna. Isto é, terão a comunhão com o Eterno e todas as suas bênçãos. Este é o verdadeiro alimento. Jesus disse que não é o que entra que contamina o homem. Então não é nenhum alimento que vai contaminar o nosso espírito, mas é aquilo que provém do coração. Porque o que provém do coração mostra o que é a nossa intimidade. Qual é a índole do nosso coração. Gênesis 49, a promessa para os descendentes de Judá, verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Siló quer dizer enviado. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Isaías 55:1. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.
Exatamente o que diz Gênesis 49, 11 e 12, falando do Messias, do Shiló, do enviado. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, mais uma vez, era para buscar comida espiritual, de graça. Não tem nada a ver com comida literal. Vamos agora para Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, olha aí, o sangue de Jesus traz salvação. Comer da carne e beber do sangue traz salvação. Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então a ceia de Jesus, simbolicamente, mostra o comer da carne e beber do sangue. Evidente que não de forma literal. Evidente que o ritual da ceia do Senhor praticado nas igrejas, o que importa é o fundo espiritual e não o ritual em si. Porque o pão que você come e o suco de uva, ou mesmo o vinho que você bebe, vai para o estômago. E de lá sairá por um local escuso. Finalmente vamos ler Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então eu termino esse estudo com esta passagem. Se você comer da carne e beber do sangue de Jesus, você herda o direito da árvore da vida. Espero que os irmãos tenham gostado de mais esse estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.